Boa noite a todos. Bem-vindos todos à nossa webinar da Associação Paulista do Ministério Público. Hoje é um dia muito especial, temos grandes, mas muito grandes, especialistas em direito civil, grandes professores que vão nos auxiliar no nosso tema de hoje, Relações de Direito Privado na Pandemia, com as alterações da Lei 14.010 de 2020. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, em especial dos palestrantes, recepcionar todos que estão nos assistindo, pedir a todos que estão acompanhando pelo nosso canal do YouTube, que aqueles que quiserem pegar o certificado de participação, precisam preencher o link que existe na descrição do vídeo, aí mesmo no site. Após esse preenchimento, os atestados serão encaminhados online. Mais uma vez, deixa clara a importância desse tema nos dias de hoje, que o mundo está de ponta cabeça, tudo mudou, todos os nossos conceitos estão sendo colocados em xeque. São 3 grandes professores que nós temos aqui conosco hoje. Vou falar em ordem de fala, não de importância, todos têm realmente a mesma expertise, o mesmo brilho. A doutora Maria Benedice Dias, que é desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vice-presidente do Instituto Nacional de Direito de Família, o IBDFAM, presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB, pós-graduada e mestre em Processo Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, e autora de diversas obras que podem ser facilmente consultadas por todos. A professora Adriana Caldas do Rego Freitas Davos Maluf, mestra e doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, professora de diversas faculdades, da Faculdade Damásio de Jesus, da UniFMU e atualmente da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. E o professor Carlos Alberto Davos Maluf, com quem eu tive a honra de ter aula há alguns poucos anos atrás, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da qual ele é professor titular da cadeira de Direito Civil, conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo, conselheiro científico do ADFAS, mestre, doutor e livre-docente de Direito Civil pela mesma Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ou seja, nenhum de nós poderia aguardar opiniões mais categorizadas, pessoas com tamanho brilho que pudessem nos orientar nesse momento difícil para todos. Passo a palavra inicialmente à professora Maria Benedice Dias e peço que ela nos faça suas primeiras considerações. Muito obrigada, professora. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Associação Paulista do Ministério Público por esse espaço de reflexão a respeito de um fenômeno que nos pegou a todos de surpresa, que paralisou o mundo e acabou trazendo inúmeras consequências, não só no aspecto econômico, não só no aspecto político, mas também, de uma maneira muito particular, nas relações vivenciais das pessoas. Por quê? Porque esta pandemia tem como única arma para tentar enfrentá-la o que eu chamo de confinamento pessoal, nem é social, porque pelas redes sociais a gente se comunica. E isso acontece como? As pessoas permanecendo dentro das suas casas. E isso é uma coisa boa. Todo mundo adora a sua casa, adora ficar em casa, adora chegar em casa, adora viajar, melhor parte da viagem, voltar e chegar em casa, sabe? Mas todo mundo sai, volta, mas e quando esta convivência diuturna se torna obrigatória, de uma hora para outra, né? Onde as pessoas têm que abrir mão, sabe, dos seus outros componentes, né, de vínculos de convivência no trabalho, com os amigos, enfim, e
a sua vida acaba sendo reduzida ao ambiente do lar. O que isso acarreta? Necessariamente um desequilíbrio nas relações familiares. Sem dúvida nenhuma que isso vem mexendo, porque nós não temos nenhuma perspectiva disso terminar, e isso é muito ruim. Essa sensação de essa absoluta incerteza de, bom, nós vamos ter que ficar assim até quanto tempo, meu Deus, até sair uma vacina, e quando é que ela chega, quando é que ela vai ter acesso a todo mundo? E isso já se prolonga há tanto tempo. E esta nova realidade, ela provoca sequelas de várias ordens, né? Muito das próprias relações da ordem da conjugalidade, ou seja, como passam a conviver sob o mesmo teto, diuturnamente, as pessoas tendo que assumirem todas as funções, porque sempre houve uma divisão muito organizada das relações familiares, ou seja, isso historicamente sempre foi assim, e ainda nós vivemos numa sociedade conservadora que é isso. Então, o homem é provedor, o homem sai para casa, o homem volta cansado, sabe? Ele saiu para trazer o sustento do lar, então, sabe, parece que tem uma posição de maior relevo, né, dentro do âmbito familiar. Bom, e a mulher mais afeita às suas tarefas, de responsabilidades decorrentes, bom, com cuidado de casa, de filho, de marido, enfim, e que mesmo com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, que aconteceu graças ao movimento feminista, graças à industrialização, ela não ficou desonerada disso. Só que assim, ela sempre, bem ou mal, para bem de conseguir harmonizar todas essas suas múltiplas funções, ela sempre acabou terceirizando muitas dessas atividades. Tá? Só que agora, em época de pandemia, isso não é mais possível. Né? Todo mundo teve que dispensar suas auxiliares, enfim. Bom, e a maioria das pessoas em geral, e das mulheres também, tiveram que começar a se adequar a essa nova maneira de trabalhar, que é, né, em casa, home office. Mas como conciliar home office com filhos, com casa, com comida, com isso e aquilo, quando também parceiro de vida, ainda que desempenhe também essas funções, parece que durante toda a vida isso era suficiente para ele desempenhar essas outras funções. E a partir da pandemia, isto não mais ocorreu. Precisava ter havido uma divisão muito igualitária dessas atividades, e nós estamos vendo os reflexos disso de uma forma muito assustadora. Psicólogos, psiquiatras, nós mesmos, na escritório de advocacia, temos vendo assim, como isso tem levado e batido muito de perto nessas vinculações e dessas consequências dentro da ordem da conjugalidade. Fora deste desconforto, nós temos ao menos 2 ou 3 coisas importantes a pontuar. Uma delas, este desequilíbrio tem gerado, isso é comprovado, um número maior de feminicídios. Como assim? Aumentou 22%? Em compensação, reduziu o número de denúncias por violência doméstica. Parece uma contradição? Não. As relações, elas se acirraram. Isto leva, eventualmente, a um feminicídio. E por que esse aumento de feminicídio? Porque as mulheres perderam os seus pontos de referência, tá? Perderam os seus pontos de apoio, que é a família, que ela parou de conviver, os colegas de trabalho, que podiam dar... Foi assim, a possibilidade de sair para fazer um tipo de uma denúncia, não sabe como adiar, não sabe como falar com um advogado. Eu já atendi clientes que vieram falar comigo dentro da garagem, né? E adiou 3 ou 4 vezes porque o marido estava em casa, né? Não conseguia falar, enfim. E este é um resultado que se ressente hoje em dia. Então, houve esse acirramento, em decorrência disso, da violência doméstica.
mas tem reflexos de outra ordem, como, por exemplo, quando os pais estão separados, aonde também sempre há um determinado arranjo, os filhos conviverem com, sabe, de forma compartilhada, que agora é o regime legal, com um, com o outro, finais de semana alternados, enfim. E agora com a pandemia, como é que isso acontece? Então, houve, em primeiro momento, isso serviu de justificativa para mães, que essa é a realidade brasileira, a maioria dos filhos está sob a convivência da mãe, de mães impedirem ou tentarem impedir a convivência com o pai sob a alegação de, bom, agora é época de pandemia, bom, não dá para sair e tal de casa, não dá para conviver com o pai não vai ter o mesmo cuidado. Tal. Então, houve um rompimento muito dessas relações de convívio em decorrência disso. Demorou um pouco, sabe, um tempo para a justiça se dar conta, olha, as coisas não podem ser desse jeito, né? Se o pai é tão responsável quanto, se não trabalha, não tem uma profissão de risco, sabe, de muito exposto a uma contaminação, nada impede de que, eventualmente, o filho conviva. E o primeiro movimento foi no sentido de, bom, então, já que as crianças estão sem aula, isso corresponde ao período de férias, vamos dividir o período de férias meio a meio, 14 dias, que é o preço de contaminação e tal, mas houve, a gente tem que se dar conta, também este aumento dessas relações um pouco atristadas em termos de relações familiares. Talvez assim, a consequência mais perversa seja com relação à obrigação alimentar. É um tema assim, que me é muito sensível, faz muito tempo que eu me debruço muito sobre isso, porque não vejo como a lei, os atores jurídicos, eu falo desse jeito para englobar todos, sabe, não se dão conta da absoluta necessidade de serem as ações de alimentos, ações de cobrança de alimentos as mais ágeis, sabe, porque, bom, serve para garantir a subsistência de crianças, de adolescentes ou de pessoas que têm necessidade, sabe, de receber auxílio de alguém para sobreviver. Então, assim, e o que aconteceu? Foi, olha, uma situação extremamente surpreendente por parte da Justiça. Em primeiro lugar, ações movidas pela Defensoria Pública, de maneira global, pediram e levaram que todos os devedores de alimentos acabassem cumprindo a pena em regime domiciliar. Gente, regime domiciliar estamos todos nós. Ou seja, liberou geral, e simplesmente os juízes, acabou vindo essa determinação de que os juízes, até do próprio Conselho Nacional de Justiça, de que não decretem a prisão de devedor de alimentos. Gente, sem, em primeiro lugar, questionar se o lugar onde está preso, e vejo que o devedor de alimentos fica preso fora separado dos presos comuns. Eu não sei o que tem devedor de alimentos que seja réu e incomum, né? Eu até acho que ele, talvez porque seja um crime mais hediondo que ele pratique, né? Tentativa de homicídio, um dolo eventual, vou deixar aqui para o Malu falar sobre isso, conta vulnerável, com relação do parentesco, enfim, mas eles têm esse privilégio e acabaram todo mundo liberado. E mais, talvez esse seja o aspecto também muito surpreendente. Nas cobranças de alimentos, nas ações de execução de alimentos, acabou sendo acolhida como justificativa para o não pagamento, sabe aquela citação que cita para pagar em 3 dias, justificar a impossibilidade de fazer sob pena de prisão? Pois é, na justificativa da pandemia, olha, está sendo usada a rodo como, olha, não preciso, não devo, não tenho por que pagar, bom, pandemia, com meras alegações,
Então, assim, ó, isso aceita a justificativa, não há decreto de prisão. Se há decreto de prisão, não vai para a cadeia, né? E assim, ó, se não decreta a cadeia, não é suspende a ordem de prisão. Não, simplesmente o prazo de aprisionamento vai ser cumprido a domicílio, ou seja, ninguém mais vai pagar. Sem nenhuma proposta de parcelamento, e simplesmente não encontrando formas de compensar posteriormente esses eventuais inadimplementos. Então, assim, e há que se atentar também que se os pais, os devedores de alimento, tiverem alguma redução de ganhos e tal, as mães que estão com a guarda dos filhos também tiveram isso. Também elas acabaram sendo ou estar desempregados, ou reduzido o trabalho em casa, sozinha, com os filhos, porque não conta com o marido. Então, assim, ó, acho que esta a gente tem que se dar conta que esse assim, é um viés extremamente ainda, no meu entender, conservador da justiça, protecionista do homem. A nossa legislação, no que diz com obrigação alimentar, ela tem este olhar. Eu não sei se é porque, bom, as leis são feitas por homens, né? Os devedores de alimentos são homens, e a justiça ainda é extremamente machista. Mas, para mim, falta um olhar mais atento, principalmente quando os beneficiários dos alimentos são crianças e adolescentes, que têm, pela Constituição Federal, a maior proteção absoluta acima dos demais. Então, assim, em termos de pandemia, sabe, as consequências, no âmbito das relações familiares, eu acho que assim, foi multifacetária, e todas elas levando a um certo comprometimento das relações de família. Era o que eu gostaria de, no primeiro momento, botar essas colocações. E, mais uma vez, agradecer esta oportunidade. Obrigada. Professora, muito obrigada por suas palavras, que muito acrescentam a todos nós aqui. Muita gentileza sua. No momento, nós vamos continuar aqui. Acredito que seria a professora Adriana, mas, professor Carlos, o senhor quer falar? Não vamos brigar com os senhores. Os senhores têm todo o direito de escolher quem fala primeiro aí. Pronto, professora Adriana. Está sem som, professora. Foi? Perfeito. Pode Ativou? começar. Ativou, perfeito. Muito obrigada. Inicialmente, também gostaria de agradecer a Associação do Ministério Público pelo convite, cumprimentar meus palestrantes, meus colegas palestrantes, a professora Berenice Dias, de quem eu aprecio muito a obra, e o professor Carlos Alberto Davos Maluf, de quem eu fui também aluna e sou aí coautora. E fazendo também um link com o que a professora Maria Berenice Dias estava dizendo, as relações familiares na era da pandemia, na minha área principal de atuação, que é o biodireito. Como é que isso interferiu, como é que isso está interferindo na seara aí do biodireito, nas relações oriundas da pandemia. Então, inicialmente, como todo mundo sabe, a gente está vivendo essa hecatombe, essa pandemia, estamos todos em confinamento domiciliar, e os ditames oriundos da bioética e do biodireito entraram na seara familiar, não na seara exatamente do direito, não só do direito civil, mas aqui a questão que a gente vai abordar é isolamento social, contágio, direito de autonomia pessoal, o lockdown, como é que faz a quarentena, como é que faz o isolamento, as consequências disso à luz da bioética e do biodireito. Fazendo, então, inicialmente um passeio, dizendo de que a bioética é aquela ciência, né, uma ciência nova que se ocupa de questões ligadas à vida, principalmente naquilo que não tem consenso moral. Portanto, ela é a ciência do dissentimento. Cada um pode apreciar determinados fatos de acordo com seus valores pré-estabelecidos. O biodireito veio nessa seara, uma ciência
do direito mais novo, é um ramo do direito mais novo, multiáreas, ele engloba várias áreas do direito, ele está situado na seara do direito público, mas ele conversa muito com as ciências médicas, como, por exemplo, a medicina nos vários ramos, a nutrição, a fisioterapia, a biologia, a biotecnologia e, por que não, outras searas, como a pesquisa do meio ambiente, parte de engenharia, biomedicina, bionanotecnologia, ou seja, é uma área muito complexa. Por fim, está ligadíssimo à biotecnologia, que vem a ser a ciência que estuda a mistura do material genético, a alteração do genoma e essa interação no meio ambiente. Então, costumo dizer que a biotecnologia, para ela, o céu é o limite, a bioética vem problematizar e o biodireito vem regular. E, nesse sentido, ligado à autonomia, ligado à pandemia, nós vemos que os princípios que regem a bioética e que regem o biodireito estão ligadíssimos com essa área do direito privado, também cujas consequências a gente reflete aí no direito civil, por exemplo. Um dos princípios que rege tanto a bioética quanto o biodireito é o princípio da autonomia pessoal. Esse princípio, através da aplicação dos seus ditames, dá ao paciente capaz ou ao seu representante legal o direito pleno de anuir ou não anuir o recebimento de determinado tratamento. Ele permite ou não a participação em testes clínicos, em testes experimentais, em cirurgias experimentais, está absolutamente ligado à sua autonomia da vontade. No que tange à pandemia, estamos aí, o consentimento informado como elemento principal da exteriorização desta autonomia, no que tange à tomada de determinado medicamento, sim ou não, ou a participação nos testes, por exemplo, para vacina, sim ou não. As vacinas tidas como grande expoente ou grande esperança para a libertação de todos nós desta hecatombe, não é, dessa pandemia, onde já está se ensaiando uma pequena retomada, um reaquecimento das relações sociais pessoais, mas a gente vê na mídia, não é, uma abertura, um aumento de casos, aí um novo fechamento, aí um aumento de casos, quer dizer, não estou conseguindo ver um elo de correspondência entre efetivamente se privar e não se infectar, mas estamos todos confinados. Então, o direito de autonomia pessoal manifesta-se nesse sentido. O direito de beneficência, o princípio da beneficência, que dá as mãos para o princípio da não maleficência, requer o quê? A apreciação de sempre buscar o bem nos tratamentos, sempre buscar o bem para a pessoa individual e também para a coletividade. No que tange à pandemia, o direito de não querer ser entubado, por exemplo, de não querer participar de determinado experimento científico, está ligado ao princípio da autonomia, por sua vez. Por fim, o princípio da justiça, um princípio que requer a repartição de ônus e bônus entre as partes envolvidas, corpo clínico de um lado, paciente do outro. Esses princípios são ampliados no princípio da sacralidade da vida, previsto aí na Constituição Federal, no artigo 5º, o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto também na Constituição Federal, o princípio da cooperação entre os povos e também o princípio da precaução. Então, no que tange ao princípio da cooperação entre os povos, a gente está vendo que, tanto para o bem quanto para o mal, a comunidade internacional está toda ligada. Um vírus que, tecnicamente, veio da Ásia, teve a capacidade de infestação de tal forma que tomou 147 países da comunidade internacional. Então, um comerciante do interiorzinho de São Paulo, que eu digo porque é meu estado, e isso é ampliado para o Brasil todo e até para o mundo todo, sofreu as consequências de um vírus que, teoricamente, veio de fora, veio da Ásia, por exemplo.
princípio da precaução, ele é aplicado aqui no biodireito no que tange à realização dessa quarentena. Em alguns países foi decretado lockdown, como foi na Itália, e agora eles estão em um cerceamento grande da liberdade individual, tendo amplos debates sobre isso. Na Argentina, as pessoas estão ali monitoradas, amigas que vivem lá, eu tenho duas, contaram que não conseguem sair na rua porque tem uma câmera que já apita e já vem um fiscal e impor uma multa, porque eles estão ferindo aquele direito, aquele dever, na verdade, de realizar um lockdown, um fechamento. E, por fim, o princípio da ubiquidade, que é um princípio que liga umbilicalmente a comunidade internacional toda entre os seus ônus e seus bônus, entre os seus ativos e as referentes consequências. Por isso, a bioética e o biodireito e a biotecnologia também trabalham com íntimos princípios éticos, morais e um consenso de normas. Por quê? Porque as consequências são bastante grandes, são bastante fortes e contundentes e encerram problemas para toda uma coletividade, desenvolvendo-se, desmembrando-se nas diversas searas, aí na seara do direito médico, na seara do biodireito e na seara do direito civil, que é mais a nossa área, e, sem dúvida nenhuma, não estou aqui tirando as consequências no âmbito tributário, trabalhista, comercial, entre outros direitos. O importante salientar nesse âmbito de pandemia, tendo em vista aí a aplicação dos princípios da bioética e do biodireito, é a importância da autonomia, como eu já falei, a importância da pesquisa científica, sempre valorizando a autonomia privada do paciente, quer dizer, o direito dele escolher participar ou não de determinado tratamento, participar ou não de determinada pesquisa científica. E isso já vem de longa data, desde o advento do Código de Nuremberg, passando pelas declarações de Helsinki, passando pela Resolução 196, ainda de 96, do Conselho Nacional de Saúde, que foi revogada pela Resolução 466 de 2012, do mesmo Conselho Nacional de Saúde, que instituiu fulcralmente o consentimento informado como peça principal do biodireito, representando um processo de informação, um processo de aceite. Nesse sentido, 2 documentos são muito importantes no que tange à aplicação daquele direito privado personalíssimo do indivíduo. O consentimento informado, que ele vem a ser não só um documento formal que se assina no âmbito do hospital ou do ambiente hospitalar, ou até entre o paciente e seu médico e consequente equipe de saúde, no que tange à introdução de determinado tratamento, mas ele é, na verdade, uma manifestação plurima de vontades, de aceites e que pode ser revogado a qualquer tempo. Lembrando que o consentimento informado, para ser válido, precisa haver a intensa informação. A outra parte precisa estar realmente informada dos ônus, dos bônus, das consequências, quer dizer, do seu diagnóstico, do seu prognóstico, da sua doença, das formas de tratamento, das formas alternativas de tratamento, para que ele possa decidir se vai ou não vai participar de determinado tratamento. Eu não estou dizendo aqui que isso para o Covid muitas vezes é viável. Por quê? Porque no ambiente hospitalar, eu sou egressa da área da saúde, antes de adentrar no universo do direito, e a gente ouvi muitas vezes que você tem um médico, às vezes tem 1 segundo para decidir entre a vida e a morte. Quer dizer, você não tem muito tempo, às vezes, você tem que, nos casos de urgência e de emergência, de acordo com também o estado geral de saúde da pessoa, vamos pensar aqui no Covid, na pandemia, o que acontece? O médico não tem muito tempo, então ele tem que tomar determinadas atitudes clínicas visando salvar a vida do paciente. Um outro documento que se tem em mãos para determinar as consequências, todos os atos médicos que vão incidir sobre o corpo humano, sobre a pessoa física, é o testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. A nomenclatura gera aí uma certa controvérsia. Há pensadores que optam por chamar de diretivas antecipadas de vontade, outros preferem o testamento vital, lembrando que esse testamento vital ou diretivas ele se difere
do testamento civil, porque ele terá suas consequências, seus atributos válidos ainda em vida do paciente. Ali, a autonomia do paciente é para determinar todos os atos que serão feitos em seu corpo, ainda durante sua vida, nos momentos finais desta, quando ele já não puder mais exarar a sua vontade. Trata-se também, como testamento civil, de ato personalíssimo daquele paciente, daquele indivíduo. Uma novidade da pandemia nessa seara foi a valorização da telemedicina. A telemedicina regulada pela Resolução 2227 de 2008 do Conselho Federal de Medicina e também regulamentada pela Lei Emergencial número 13.989 de 15 de abril agora de 2020, que visa regular o uso da telemedicina durante toda a crise aí do Covid, do coronavírus. Então, eu saliento que neste momento que a gente está vivendo, esse momento extremamente complexo e extremamente diferente para todos nós, né? Porque nenhum de nós viu aí a gripe espanhola e outras hecatombes que acometeram o mundo, mudou muito as relações privadas, as relações mudaram muito, a relação médico-paciente também se tornou mais intensa e há um enfrentamento maior daquele do desconhecido, aumentando também a tensão, aumentando o número de escolhas difíceis que o médico muitas vezes tem que fazer, tendo em vista, inclusive, a falta de equipamentos de segurança, os chamados EPIs, a falta de leitos em alguns hospitais, em algumas situações, podendo levar o médico a ter que escolher, utilizar-se da chamada escolha de Sofia, o que eu não vi ter nenhum tipo de situação nesse sentido. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, não vi na mídia relatar nenhuma situação assim, tanto que no estado de São Paulo, na minha cidade de São Paulo, 2 hospitais de campanha já foram, dos 3 feitos, 2 tiveram 50% de leitos, quando no seu ápice, e 1 sequer foi usado, já foi desativado, não é? Então, nesse sentido, também a relação médico-paciente ficou muito aumentada de conflitos nessa situação. Lembrando que essa virose, não é a coronavirose, veio formada por um tipo de vírus, o coronavírus, que causa doença respiratória de naturezas muito variáveis, desde uma infecção mais simples até uma letal, que leva à morte, e ela passeia do homem para o animal, quer dizer, na verdade, ela veio do animal para o homem. Portanto, ele tem uma capacidade viral bastante peculiar e que marcada por essa capacidade de mudar de hospedeiro, passando do animal para o homem, ou seja, essa coronavirose, como a maioria de todos já sabe, ela é oriunda de uma zoonose e ela ataca. E esse coronavírus, que vem de 2 famílias diferentes, existe uma modalidade que é adstrita apenas aos animais, principalmente aos animais domésticos, atacando cães e gatos, e outras modalidades atacam os seres humanos. 3 situações endêmicas, valendo-se de coronavírus, aconteceram recentemente. A primeira delas foi a doença chamada SARS, oriunda do coronavírus chamado SARS-CoV, depois a MERS, vindo do coronavírus MERS-CoV, e agora a gente tem a COVID, vindo do coronavírus SARS-CoV-2. Interessante lembrar que, em 2002, a SARS, que criou uma crise respiratória aguda bastante grave, ela teve um grau de infestação bem menor que a coronavirose atual, e ela, por exemplo, atacou pessoas de 29 países. 10 anos depois, em 2012, um novo coronavírus se manifestou, gerando um outro tipo de infecção respiratória, principalmente na região da Arábia Saudita. Essa coronavirose, ela teve uma transmissão entre pessoas e de ocorrência mais difícil de detecção.
ela teve uma infestação em 27 países e foi mais aguda e mais letal do que a SARS. A atual coronavirose, como eu falei, ela já pegou 147 países e ela tem um índice de transmissão altíssimo, porque para cada pessoa contaminada ou até contaminada, sintomática ou assintomática, 3,7 pessoas são contaminadas. Então, por causa disso, como medida profilática, tendo em vista a carência de leitos hospitalares que nós temos na nossa região, aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde determinou que seria interessante, que seria plausível se ter 2,5 leitos hospitalares para cada 100 mil habitantes. O Brasil contava com 1,76 leitos, quer dizer, uma taxa menor do que aquela já pequena instituída pelo nosso Ministério da Saúde, e isso já vem de longa data, não é? Se fizermos uma comparação, os países asiáticos, o Japão, por exemplo, tem uma taxa de 13 leitos para cada 100 mil habitantes. Coreia tem 12 leitos, a Indochina, 11 leitos. No continente europeu, os países têm 6, 7, 8, até 9 leitos por cada 100 mil habitantes. Então, vejam, a chance de detecção e cura desses pacientes também se torna maior e melhor por causa do já aparato médico e oferta de leitos hospitalares que esses países todos já tinham anteriormente. Então, a estrutura médica hospitalar já estava melhor equipada para enfrentar essa pandemia, embora os custos humanos de vida, como nós vimos aí na mídia, foram altíssimos, principalmente num país como a Itália, que é um país que tem bastante gente mais velha, já com comorbidade, enfrentou um inverno bastante rigoroso, e aconteceu assim inesperadamente, porque a velocidade de infestação do coronavírus é bastante grande. Então, em matéria de bioética e de biodireito, na relação privada, o que a gente pode discutir num momento de tempo tão pequeno? A autonomia privada do paciente, que tem todo o direito de recusar determinado tratamento, recusar determinado experimento, e também tem o direito de pedir e seja administrado determinado tratamento e participar de determinado experimento. Lembrando que, políticas à parte, nada a ver com política e sim com ciência, a prescrição médica deste ou daquele ou de outro medicamento sempre foi de competência do médico, não é? De acordo com seu grau de expertise e consciência pública. Como os direitos e deveres dos pacientes acometidos com Covid, não só o tratamento médico, que é um dever também do Estado, seja ele paciente do SUS, seja ele paciente do plano privado, mas o diagnóstico, a testagem é muito importante, a informação é um dever do paciente, tendo em vista a gravidade social da exclusão desta informação. E também o isolamento pessoal e familiar. Então, a testagem, o diagnóstico, o isolamento e a informação são direitos e deveres importantíssimos desse paciente. Por quê? Porque inúmeras relações familiares e comerciais, a partir dessa disseminação da coronavirose, vem absolutamente aumentado. Quanto aos familiares, veja a importância também. Na quarentena, de acordo com a portaria 356, agora de 2020, do Ministério da Saúde, e também da aplicação da Lei 13.979/2020, são estabelecidas medidas emergenciais de enfrentamento no âmbito da saúde. Então, a família está também auto-isolada, ela está absolutamente ligada em toda essa dinâmica de diagnóstico, de determinação compulsória de realização de exames, de testes laboratoriais, coletas de amostras clínicas e todo esse confinamento, porque uma pessoa diagnosticada com Covid dentro de casa, ela pode infestar toda a comunidade familiar dela. Já, como disse a professora, já sem
as nossas ajudantes de lar, as mães já isoladas dos avós, as crianças dos avós, todo mundo trabalhando em casa, a jornada de trabalho quintuplicada, a paciência diminuída e a saúde comprometida. Por isso, é muito importante o diálogo intrafamiliar e o respeito à dignidade e às questões de saúde atinentes aí toda a pandemia. Realmente tem muito tema, muito assunto para dizer, mas eu entendo que o principal mote eu já acho que tentei trazer para vocês nesses 20 minutos que me foi destinado a uma fala, para dizer um pouco sobre a influência da pandemia e nas relações familiares, tendo em vista a ótica, a lupa da bioética e do biodireito. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Adriana. Muito obrigada por sua palestra. Se ele estiver pronto, poderíamos pedir se o professor Carlos Davos Maluf poderia fazer Vou trocar aqui de lugar com ele na nossa poltrona pole position. É uma poltrona só para 2 palestrantes. Só um minutinho. A gente partilha até a poltrona da palestra. Isso é bom, isso é bom. Carlos, agora é você. Já falei, por favor, aqui. Bem, bom, boa noite a todos. Estava ouvindo atentamente o que falou a minha caríssima colega, a professora Maria Berenice Dias, que há muito tempo não a vejo pessoalmente. Quero mandar, se ela estiver assistindo, quero mandar um grande abraço aqui de São Paulo. Ela que sempre é muito combativa. Alô? Alô? Estamos ouvindo. Ah, estão ouvindo? Ela sempre é muito combativa e aceitei esse convite. Primeiro, depois falou a professora Adriana sobre bioética e biodireito, e o que me traz aqui, e eu tenho gravado vários vídeos para falar sobre a pandemia, o coronavírus e questões do direito civil, não só da parte das obrigações, como também na parte do direito de família. Participei de um encontro com o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, e o desembargador do Rio de Janeiro, Guilherme Calmon, entendeu? E enfrentando essa questão agora da nova lei de emergência, de autoria do senador Antônio Anastasia, onde o presidente da República vetou alguns artigos. Isso foi devolvido agora para o Congresso e vamos aguardar se o Congresso derruba o veto do seu presidente ou aceita os vetos que ele colocou nessa lei de emergência. E na lei de emergência, evidentemente, que muita coisa que envolve o direito das obrigações envolve, por consequência, o direito de família. E no direito de família, mais especificamente, o grande problema é o pagamento das pensões alimentícias. Eu, daqui a alguns dias, vou voltar a esta casa para falar sobre caso fortuito, força maior e excessiva onerosidade nos contratos de locação e nos contratos onde envolve o direito do consumidor e também os planos de saúde. Hoje é mais fechado o tema envolvendo o direito de família. E no direito de família, a grande questão do direito de família é o problema da pensão alimentícia, e se a pessoa não consegue pagar, é a questão das prisões que foram suspensas, somente estão se dando pensões domiciliares, o que fez muito bem, que não é possível prender alguém, porque às vezes a pessoa não paga a pensão alimentícia, não é porque ele não quer, ele não tem condição de pagar, ele perdeu o emprego. Então, tudo aquilo que eu vou falar daqui uns dias, mas antecipando um pouco aquilo que eu disse, nós temos que enfrentar essa questão também da pensão alimentícia com a questão da excessiva onerosidade. O que vem a ser excessiva onerosidade? É aquilo que o Código Civil de 2002 prevê lá nos artigos 478 e 479, onde existe excessiva onerosidade e a pessoa pede a redução, a revisão daquilo que ela vinha pagando. Então, por exemplo, a pessoa vinha pagando uma pensão alimentícia de R$10 mil. Ou ele perde o emprego, ou ele tem a redução do seu trabalho, do seu serviço, e cai pela metade. Ele não tem como pagar os R$10 mil. Vejam, senhores, ele usando de boa-fé, ele pode pleitear a revisão dessa pensão, mas não simplesmente o não pagamento. Ele não pode alegar aí caso fortuito ou força maior, porque efetivamente não é caso fortuito ou força maior. O professor José Fernandes Simão
meu colega de Departamento de Direito Civil, ele diz que a pandemia, nessa questão, efetivamente não pode se alegar caso fortuito, mas sim a base do negócio, que é aquela famosa teoria desenvolvida por Karl Laurentz na Alemanha, desenvolvendo a teoria de Paul Ertmann, que em 1921 criou essa teoria na Alemanha, também herdando isso de um grande autor germânico, ou tedesco, alemão, do século XIX, Bernhard Winscheid, que inspirou o Código Civil alemão, o BGB de 1896, que entrou em vigor em 1900, a famosa teoria da pressuposição. A teoria da pressuposição é que deu ensejo à teoria da base do negócio. E a teoria da base do negócio foi muito bem desenvolvida por um artigo primoroso do saudoso professor Clóvis do Couto e Silva, lá do Rio Grande do Sul, que foi o autor também da parte que redigiu a parte de direito de família no projeto de Código Civil, que depois converteu-se no Código Civil de 2002. Código esse que eu participei pessoalmente na parte final, na comissão criada pelo deputado Ricardo Fiuza. Como trabalhei com o professor Miguel Reale por mais de 20 anos na Eletropaulo e tinha esse contato diário com o velho Reale, troquei muitas ideias com ele há 20 anos atrás, por ocasião da aprovação do projeto de 2002. E nessa questão, portanto, de pensão alimentícia, o que dizia a questão da excessiva onerosidade, a influência que nós tivemos do Código Civil italiano de 1942, o Código Fascista, e como eu dizia, lá atrás, a teoria do Karl Laurentz da base do negócio tinha sido desenvolvida pelo Winscheid no final do século XIX na Alemanha, e essa teoria não foi adotada por nenhum código do sistema romano-germânico, porque entendiam que traria uma insegurança jurídica, seria uma condição não desenvolvida. E o caso clássico, que do começo do século XX, foram os famosos coronate cases, por ocasião do coroamento do rei Eduardo VII, filho da rainha Vitória, em 1902, onde os proprietários de algumas janelas alugaram e sublocaram janelas onde iria passar o cortejo real pelas ruas principais de Londres. Por questão de segurança, o trajeto foi cancelado. E aí os proprietários queriam receber os aluguéis e os inquilinos se recusavam a receber. Ou então aqueles que tinham pago queriam receber seu dinheiro de volta, dizendo: para que me serve a janela? Então, é a teoria da pressuposição, e que, trazendo isso para os nossos tempos modernos, é uma coisa que no Rio de Janeiro, se alguém, quando não havia o sambódromo, se alguém resolvesse alugar a janela daqueles escritórios da Avenida Rio Branco e da Avenida Presidente Vargas, porque lá ia passar o desfile da escola de samba. Se por qualquer motivo não passasse mais naquela avenida, os inquilinos não iriam querer pagar, porque não iriam ver a escola passar naquela avenida. É a hipótese moderna da teoria de Winscheid. Mas, dentro do direito de família, nós temos hoje, na pensão alimentícia, há de se fazer aquela distinção do binômio famoso necessidade e possibilidade, que a professora Maria Berenice Dias tão bem desenvolve no seu Manual de Direito das Famílias. Nós temos também hoje a questão dos alimentos compensatórios, para se manter o mesmo padrão de vida que a pessoa estaria acostumada. O ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça, num voto primoroso, eu até no meu curso de família cito esse voto do ministro Antônio Carlos Ferreira, onde ele condenou um marido a pagar uma pensão de 30 salários mínimos à ex-mulher, tinha um padrão de vida elevado, então ela saiu com apartamento, 2 automóveis e mais uma pensão de R$30 mil, porque, evidentemente, bom, alguém pode viver com 5, 6 mil, mas quem está acostumado no padrão de 30 não vai conseguir viver com R$5 mil. Então, o ministro Antônio Carlos Ferreira, nesse RESP 1.209.313 de Alagoas, vou repetir, 1.209.313 de Alagoas, ele decidiu pela obrigatoriedade de pagar 30 salários mínimos, um apartamento e 2 carros. Essa questão dos alimentos compensatórios é mais ou menos recente, esse problema que vem sendo acolhido pela jurisprudência. Até 20 anos atrás, ninguém falava em alimentos compensatórios, simplesmente aplicava-se desde o tempo do Youssef Carrari, quando ele escreveu a sua monografia dos anos 80 do século passado. O senhor Carrari já tem várias edições, e eu sucedi na cadeira de Direito Civil, na Faculdade de Direito, a titularidade, cadeira, sucedi o professor Youssef, por ocasião da aposentadoria dele. Então, ele que esgotou o assunto, a melhor obra que temos no Brasil sobre alimentos é a do professor Youssef Said Carrari. Ele que esgotou esse assunto e realmente falava do binômio necessidade e possibilidade. Na realidade, e a professora Berenice diz muito
sobre isso no seu manual. Ela falou na primeira parte, fez menção ao meu nome, de que deveria ser crime hediondo a pessoa não pagar a pensão alimentícia. Eu concordo com ela. Realmente, a pior coisa é o sujeito deixar de pagar a pensão alimentícia. Mal comparando, já comparando a pensão alimentícia, é a mesma coisa do condômino inadimplente. A meu ver, o condômino antissocial é aquele que não paga o condomínio, não é aquele que faz o barulho, que incomoda o vizinho. Esse a gente aplica a multa. A pior coisa é o sujeito não pagar o condomínio. Quer dizer, ele tem a obrigação de pagar e não paga, ele sobrecarrega os demais. A meu ver, esse é o grande condômino antissocial. Não é aquele que dá as festas, etc. etc. E transportando isso para o direito de família, a meu ver, aceito até, claro, que não seria considerado crime hediondo, porque a pensão alimentícia é o único caso da nossa Constituição que é prevista a prisão civil. Nem o depositário infiel não dá mais prisão civil, como eram os casos da Constituição. Os dois únicos casos, depositário infiel e não pagamento de pensão alimentícia. Mas por que se aplica, tem que se aplicar aquela regra da teoria das obrigações, de excessiva onerosidade na pensão alimentícia? Exatamente por causa disso. É só se aplicar a teoria da imprevisão do artigo 317 do Código Civil, da cláusula rebus sic stantibus. Isso aplica-se, sim, muito embora o marido tenha assinado até, às vezes, um acordo, feito uma transação, e todo mundo sabe que eu não posso transigir sobre alimentos futuros, mas sobre alimentos pretéritos eu posso sim transigir. Porque a transação, segundo o Código Civil Brasileiro, artigo 841, diz que eu posso transigir sobre direitos patrimoniais de caráter privado. Eu não posso transigir sobre direitos indisponíveis, sobre o regime de bens, sobre a filiação, sobre investigação de paternidade. Mas eu quero deixar bem, eu posso transigir sobre alimentos do passado. Às vezes o marido ele pode não ter R$200 mil, mas ele pode ter 2 automóveis, pode ter um apartamento, ele pode, a mulher pode aceitar, sim, o que ele não pode transigir sobre alimentos futuros. Isso eu não posso transigir. Mas do passado, sim, nada me impediria. E nessa questão de excessiva onerosidade, tem que sopesar assim, os artigos 317 e 478, quando diz do fato superveniente. Por isso que eu sempre sustento a tese que o marido ele não pode alegar o caso fortuito ou força maior. Por que ele não pode alegar? Porque o caso fortuito ou força maior não é. Cláudio de Vilar, com há 100 anos, já dizia: o que é o caso fortuito? Aquilo que decorrente da natureza. É um terremoto, uma inundação, um maremoto, um furacão. E a força maior seria que proveniente do homem, da pessoa, de terceiro. Uma guerra, uma insurreição, uma guerra civil. Mas, efetivamente, e o que é a pandemia? O Código Civil, tanto de 16 como de 2003, não faz a distinção entre uma coisa e outra, entendendo que existe sinonímia nas expressões caso fortuito e força maior. Mas pouco importa. Então, eu aceito a teoria do professor José Fernando Simão, quando ele diz caso fortuito efetivamente não é. É a base do negócio, a base subjetiva ou objetiva, aquela teoria desenvolvida pelo Karl Larenz. Isso aplica-se perfeitamente no direito de família, tanto que a lei de emergência do senador Antônio Anastasia, quando ele fala que estão suspensas as prisões, somente pode ser feita a prisão domiciliar, e a questão do pagamento vale, como vale para o aluguel, a redução vale também para a pensão alimentícia. Evidente. Ele não paga porque ele não quer pagar, ele perdeu o emprego. Então, não é justo. Quer dizer, mesmo prisão domiciliar, eu acho que tem que haver, sim, essa aceitação, essa redução. Por isso que nós temos esta prerrogativa do Código. Talvez a redação do Código tenha sido um pouco infeliz, porque diz lá, o Código não dá prerrogativa de revisão, dá prerrogativa da resolução do contrato. Mas isso no âmbito do direito das obrigações. Eu não posso aplicar de família, porque a resolução já existe, o divórcio, por exemplo, já existe o divórcio, resolveu o quê? Mas nessa questão da revisão, aplica-se sim a teoria da excessiva onerosidade. Nós temos essa ferramenta no Código de 2002. Quer dizer, temos um trabalho recente do professor Francisco Paulo de Crescencio Marino, defendendo a livre docência em 2018 na Faculdade de Direito, sobre a revisão contratual, a excessiva onerosidade. E vamos lembrar um pouquinho aqui, senhores, se aplica-se perfeitamente a questão do direito de família, os princípios da boa-fé. Aquilo que Menezes Cordeiro já desenvolvia em Portugal, no livro dele, A Boa-Fé no Direito Civil, e a professora Judite Martins Costa, que é a melhor obra que nós temos no Brasil sobre boa-fé, com maestria,
muito influenciada por Menezes Cordeiro, esgotou esse assunto, e, na realidade, a partir dos artigos 422 do Código Civil, eu sempre conversava com o professor Miguel Reale, o problema da sociabilidade, do direito à operabilidade, o professor Reale dizia nem precisava estar no Código Civil. Boa-fé é um princípio que vem há 2000 anos, porque a pessoa, quando age de má-fé, ele vai assinar, reconhecer firma, levar o registro de títulos e documentos e não vai cumprir. Quando ele já sabe que não vai pagar, ele não vai pagar mesmo. Pode ser aluguel, pode ser pensão alimentícia, pode ser o que for. O sujeito, quando ele age de má-fé, e aí é o problema dos princípios gerais de direito, ninguém pode alegar em juízo a própria torpeza, hoje, mais modernamente, o venire contrafato, quer dizer, não posso alegar a própria torpeza. Acabei de dar um parecer agora para um advogado contra uma sentença de uma juíza que fixou a pensão alimentícia em 200 salários mínimos para uma menor de idade de 1 ano e meio, e mais 50 salários para a mãe dessa menina. Meu parecer tem 70 páginas. Escrevi uma monografia, cito muito ali, Ralph Madalena, a professora Maria Diniz, eu mesmo, e todos os outros aqueles que escreveram, o Rodrigo da Cunha Pereira, entendeu? Porque, para mim, o direito não tem cor, não tem religião. Pouco importa se chama IBDFAN, se chama DEFAS, eu sigo o bom direito. E, como dizia o velho Celso no direito romano, o direito é a arte do bom e do equitativo. Então, para mim, eu não tenho bandeira, não tenho ideologia. Eu sou um cientista do direito. Então, para mim, o pau que bate Chico, desculpe a expressão, bate Francisco. Então, na realidade, eu, quando peguei o parecer e já consegui o efeito suspensivo, achei um verdadeiro absurdo essa juíza de primeiro grau fixar uma pensão de R$200 mil para uma criança de 1 ano e meio. Por quê? Qual a alegação? Porque o pai é milionário nos Estados Unidos, então ele pode pagar 200 salários mínimos. A meu ver, fui pelo caminho do enriquecimento sem causa, até aquilo que dizia Orlando Gomes, já há 40 anos atrás. O que é o enriquecimento sem causa? Figura prevista no artigo 884 do Código Civil. Dá-se o enriquecimento quando há enriquecimento de alguém, o empobrecimento de outro, sem justa causa e sem nexo causal. É isso que é o enriquecimento sem causa. E todos os autores que escrevem direito de família hão de concordar comigo, desde o Youssef Carrali até os mais jovens, Flávio Tartúcio, Simão, professora Berenice Dias, Rolf Madaleno e outros mais, Gisele de Ironaca, Francisco Carrali, vão concordar comigo que não pode haver enriquecimento sem causa. Exatamente isso. É exatamente isso. E o enriquecimento sem causa, hoje, é uma figura que consta no Código de 2002, intimamente ligado ao Instituto da Lesão. O Instituto da Lesão, que aquilo que Caio Mário da Silva Pereira, nos anos 40, escreveu a melhor obra que nós temos no Brasil, a lesão nos contratos, em várias edições. O professor Caio Mário já dizia a lesão. E hoje a figura da lesão diz o seguinte: se eu provoquei a lesão, se eu completei o preço, eu fico com a coisa. Então, um exemplo clássico: uma senhora de 90 anos se atrapalha na hora de vender um apartamento, em vez de vender por 1 milhão, vende por 200 mil. Ela morre. Os herdeiros chegam para o comprador e falam: mamãe, ele vendeu uma coisa que vale 1 milhão por 200 mil. O senhor tem opção: o senhor completa o preço, Código Civil, artigo tal, o senhor vai nos devolver o apartamento, nós vamos devolver os 200 mil corrigidos, porque eles também não podem ficar com o dinheiro do comprador. Seria enriquecimento sem causa que eles ficaram com o dinheiro, é óbvio. De forma que o Instituto do Enriquecimento sem causa está intimamente ligado à lesão e se aplica perfeitamente ao direito de família. Se aplica perfeitamente, principalmente nessa pandemia, que a renda das pessoas caiu 40%, 50%, 60%, 70%. Agora, que não é razoável, que não é justo, eu sei dizer, eu não vou pagar. Isso não existe. E eu tenho visto as decisões envolvendo locações, uma outra decisão aceitou a tese do caso fortuito e da força maior, porque o Bevilacqua já dizia, senhores, que não era a imprevisibilidade que caracterizaria o caso fortuito, seria a inevitabilidade do evento. Inevitabilidade de ver. E nós temos vários autores no Brasil que escreveram sobre a revisão judicial dos contratos, lógico, lá no direito das obrigações, mas também por analogia e por questão de interpretação, e aí vale lembrar Carlos Maximiliano, na sua aplicação de direito hermenêutico, que dizia o seguinte: diante da clareza da lei, cessa a interpretação. Se a lei é clara, não tem que interpretar. E o artigo 478 ele é claríssimo nessa questão do 317 da imprevisão, da cláusula rebus, que eu posso alegar, sim, no direito de família, não só nessa questão da lei de emergência do Anastasia, ou então todas as questões que envolvam realmente esse cumprimento. A pessoa fala: não, mas eu assinei um acordo e tem que cumprir.
Então, o Pacta Sunt Servanda do direito romano, nós temos que abrir exceção nesse momento de pandemia, que seria a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Tudo bem, era assim, mas nós temos uma alteração, um motivo superveniente, um motivo imprevisível, mais do que justificável que eu tenha essa redução, porque senão vai quebrar. O sujeito fala, bom, eu não pago. E hoje, com a suspensão da prisão por dívida alimentícia e só a prisão domiciliar, acho que não seja nem razoável aplicar a prisão domiciliar, porque ele está provando a boa-fé. Simplesmente está provando a boa-fé. E a professora Judite Martins Costa gastou muita tinta naquele livro dela para explicar exatamente em cima de Menezes Cordeiro. Eu não sei se eu já falei meus 20 minutos, se eu tiver mais 2 minutos só para concluir, mas então eu queria cumprimentar mais uma vez a minha diretíssima colega Maria Berenice Dias, que acompanha foi citada várias vezes nesse meu parecer, entendeu? E dizendo o seguinte, que o que é bom tem que ser aproveitado. Na realidade, quando eu sou um advogado militante há quase 50 anos, o que não é pouco, sou professor há 45, eu fazer esse conta. Eu falei para a doutora Adriana, você fala em segundo lugar, e eu depois falo um pouquinho dessa questão da pandemia, do que nós vamos ter daqui para frente. O fato é que é tudo muito novo. O fato é que o Código Civil de 2002 ele tem vários problemas sérios, graves, tem pontos de lacuna. Mas nesse ponto de excessiva onerosidade, temos que aplaudi-lo, porque ele foi buscar lá fora. O professor Reale falava, Código Civil não é tese de doutoramento, não precisa ser original, ele precisa servir 200 milhões de pessoas. Ninguém está defendendo tese de doutoramento. O que é bom tem que ser aproveitado. E no direito italiano aí serviu muito bem. Se vocês me permitirem, eu não sou pessoa de ficar lendo nesses webinários, mas eu só vou, para não trair a minha memória, só vou ler aos senhores esses 2 artigos que fundamentam toda essa base, todos os advogados que militam na área de direito de família e que representam esses pais aflitos, ou pais ou até mães que estão de pagar a pensão alimentícia, de invocar realmente esse artigo 317 do Código Civil, que é de uma clareza solar. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Quando houver no momento, poderá, por motivos imprevisíveis. Está aqui o artigo 317. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Noronha, ele disse, inclusive no webinar que eu assisti, que ele falou exatamente o que eu estou dizendo agora. Estou repetindo o que ele disse, mas ninguém inventou a roda aqui, que se aplicava perfeitamente os artigos 317, 478 e 479 do Código Civil. Vamos ver agora os 2 artigos que cuidam da excessiva onerosidade, 478 e 479. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, está de novamente aqui a expressão imprevisibilidade. Poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Claro que não é o caso do casamento, mas se aplica por analogia. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Bom, por que eu estou me concentrando na questão da pensão alimentícia? Que é um grande problema que existe, porque quando é aquela história que eu disse outro dia no webinar. A palavra amor não existe no Código Civil. Existia no Código 16 para cuidar da gestão de negócio. Não é na parte do direito de família. Ali o código é imperativo, não pode isso, não pode aquilo, não pode se casar, a pessoa já casada, etc, etc. Mas na gestão de negócio, o Código 16, aquele que faz a gestão dos negócios sem procuração dos irmãos para administrar uma fazenda, por amor aos seus familiares. Nem isso o Código de 2002 manteve. A palavra amor foi extinta também da gestão de negócio do Código Civil. Então, não existe a palavra amor no Código Civil. Mas a obrigação de pagar pensão alimentícia, sim. E se nós temos essa obrigação, posso alegar imprevisibilidade? Perfeitamente.
Perfeitamente. Isso não importa se o direito de alimentos futuros são indisponíveis. Repito mais uma vez, quando eu escrevi meu livro sobre transação, eu tenho um capítulo longo que eu falo dos direitos indisponíveis. E pesquisando toda a doutrina nacional e estrangeira, todos são unânimes em dizer: eu posso transigir, sim, sobre os alimentos do passado, os alimentos pretéritos. Se eu devo 500 mil, eu posso dar um apartamento, um terreno, 2 automóveis. Perfeitamente. O que eu não posso é transigir sobre os alimentos futuros. Isso é muito claro. Então, cai na regra do artigo 841 do Código Civil da Transação, que eu não posso transigir sobre direitos indisponíveis, sobre direitos patrimoniais de caráter privado. Só que existe essa exceção, que a jurisprudência já consagrou, que eu posso transigir sobre os alimentos do passado. Então, com isso, senhores, eu acho que eu dei apenas em breves palavras aquilo que eu penso, aquilo que eu sei que está acontecendo, e a jurisprudência tem acolhido, sim, essa redução dos alimentos, e eu acho que foi em boa hora. Eu achei que esse projeto tinha algumas falhas, mas a intenção foi boa. Infelizmente, ainda não está em vigor por causa desse problema dos vetos, não se sabe quando é que o Congresso vai liberar isso, com veto ou sem veto, mas o problema é que, nessa questão de alimentos, entendo eu que os juízes têm que ser mais abertos, mais sensíveis, e por favor, senhores magistrados, não cometam ativismo judicial, aquilo que às vezes o próprio Supremo Tribunal Federal, infelizmente, com a morosidade do legislador, ele quer suprir aquilo que o legislador não fez, suprir com votos. O juiz tem que julgar. E eu vou lembrar aqui as palavras do desembargador Arantes Teodoro, aqui do Tribunal de São Paulo, pessoas que pediram a redução do aluguel. Isso serve também para a pensão alimentícia. O desembargador, de forma sábia, disse o seguinte: ele julgou improcedente o pedido de redução, apenas dizendo que não podia levar a protesto o título da locação. Mas ele disse o seguinte: não compete ao judiciário fixar moratória. Isso é papel do legislador. O juiz tem que julgar. Não é o judiciário que vai dar moratória. Moratória vale para qualquer coisa, vale para o contrato e vale para a pensão alimentícia, para constituir mora. Na verdade, quando constituir mora ou por notificação, o advogado da parte vai dizer ao juiz: olha, não está pagando a pensão, não está pagando o colégio da filha, não está pagando a escola, enfim, não está pagando nada. Então, na verdade, ele vai dizer: não compete ao judiciário dar a moratória. Isso é papel do legislador. Foi muito feliz o desembargador Arantes. Eu concordo com ele. Realmente não é o papel do judiciário praticar ativismo, criar leis. Isso compete ao legislador. Eu acho que com isso eu posso encerrar essa minha breve exposição. Minha queridíssima Maria Berenice Dias, saudade, e qualquer dia nos encontraremos, e depois que isso tudo passar. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos também ao professor Carlos Alberto Davos Maluf, e vamos nos encaminhando à parte final da webinar de hoje. Gostaria de dar a palavra novamente para a professora Maria Berenice Dias, para que, se ela quiser, num breve período, fazer as considerações dela finais sobre o tema. Olha, eu acho que foi um encontro tão especial, tão rico, sabe? Eu adorei encontrar tanto a Adriana quanto o Maluf, ainda que ela seja Maluf, mas a gente conhece o Maluf por Maluf. Sabe? Essa pessoa tão atenta, né? E dizer que este é a nova maneira de se trocar afetos, ainda que de longe, ainda que virtualmente, e isso acaba oportunizando muitas vezes encontros que no normal anterior não seria possível, né? E que no novo normal nós podemos estar aqui, ó, ainda que longe, sabe, fazendo essa troca e esse debate tão enriquecedor. Eu me senti muito lisonjeado com as colocações que fez o Maluf. Eu tenho por ele também igual respeito. Há muito tempo conheço também a Adriana, uma pessoa muito especial. E essa oportunidade que a associação permitiu que esse momento acontecesse. Muito obrigada. Professora Adriana, gostaria de fazer alguma observação? O professor.
Mas já que falaram e falamos em alimentos, este aqui chegou ontem, ó. Tem o Come Come na frente, é a terceira edição do livro, desse tema que me inquieta tanto, que é sobre direito, ação, eficácia e execução em forma de emendas, que eu acho que às vezes assim é importante ser. Não sei se tu conhece, Maluf, mas já que tu gosta de alimentos. Esse é filho da pandemia, eu atualizei ele durante esse período. O professor está sem som. Não, já voltou? Voltou. Voltou? Sim, Então, sim. A professora Berenice Dias, eu tenho esse seu livro de outra edição, e esses dias acabou de sair a 4ª edição do livro da Adriana, Bioética e Biodireito, pela editora Almedina, a 4ª edição. Acabou de sair, faz 20 dias, o livro da Adriana sobre bioética. Alô? Voltou? A Almedina está publicando aqui no Brasil? Está publicando, porque a Saraiva está numa situação muito difícil, está, né? Um problema sério, grave, então a Atlas também que publicava, hoje a Gen que ficou com a Atlas, né? Então a Adriana publicou agora, aqui, ó. Fui buscar meu filhote da pandemia. É isso aí. Eu também tenho um filhote da pandemia. Filhote da pandemia. Não, meus filhos, quando sai uma edição nossa, assim, mais um irmão. Mais um irmão. Um filhote da pandemia. Filhote da pandemia, exatamente. Realmente foi um prazer estar com a professora Maria Berenice Dias nesse encontro. Eu realmente aproveitei muito as palavras dela e, mais uma vez, as palavras também do professor Maluf e do Carlos. Espero que a gente se encontre muitas outras vezes, embora online por enquanto, nesse novo normal, é verdade, mas não menos desprovido de afeto e de admiração mútua, né, Carlos Alberto? Exatamente. Foi um prazer. Igualmente, Berenice. Obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Gostaria de agradecer imensamente aos nossos 3 grandes professores hoje aqui presentes. Foi uma aula, aliás, 3 aulas, não uma, mas 3 aulas, cada um em um tema. Então, hoje nós ouvimos muito sobre bioética e biodireito, a condição feminina durante a quarentena, tão difícil. Também sobre a questão das pensões alimentícias, essa questão da onerosidade dos contratos, que eu acho pessoalmente muito interessante. Eu realmente é uma matéria que eu gosto bastante. Eu acho que todos que tiveram oportunidade de assistir essa palestra, essas 3 palestras, hoje conseguiram aproveitar um bom dia de pandemia para aprender bastante. A Associação Paulista do Ministério Público fica extremamente honrada. Não é todos os dias que nós temos 3 pessoas dessa categoria, desse calibre, dessa simpatia, dessa simplicidade que nos presenteiam com a presença ainda que virtual. Quando o novo normal tiver já terminado, quando tudo tiver, se Deus quiser, no futuro não tão distante, funcionando de uma maneira normal, de verdade, vai ser um prazer ter todos ao nosso lado, na Associação Paulista do Ministério Público, e promover um encontro aí entre Rio Grande do Sul e São Paulo, por que não um encontro real, no almoço, com todos nós. Queria agradecer muito a uma pessoa que tem feito um trabalho extraordinário organizando essas webinars, que é o nosso tesoureiro, o Renato Kim Barbosa, que está sempre com a gente, que idealiza, corre atrás. A todos que estejam assistindo, saibam que muito desse trabalho se deve à perspicácia, à dedicação dele, que são realmente diuturnas. Agradecer aos nossos funcionários, agradecer a audiência. O professor quer falar? Só ligar o som, professor, o som. Está ligado? Isso. Agora sim, agora sim. Não, de novo. A professora Berenice Dias, que sempre... Eu sou muito ligado ao pessoal do Rio Grande do Sul. Cláudia Lima Marques faz parte de várias bancas comigo, a própria Judite Martins Costa, conheci o Clóvis do Couto e Silva, entendeu? Conheci Alcides de Mendonça Lima, conheci Rui Rosado de Aguiar e tantos outros
outras pessoas do Sul que me são muito caras. E também, a Berenice diz, é o Sul da grandes juristas, grandes exemplos de grandes juristas. Então, eu sou paulistano, mas convivo com todos eles. Cláudia Lima Marques, Bruno Mirage também, jovem civilista, de grande valor, entendeu? De forma que eu que já sou eu já sou, e a minha mulher é neta de gaúcho também, então de forma que estamos em família, estamos em casa. Um abraço. Um abraço a todos, então. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado àqueles que estão também nos assistindo. Se precisarem do certificado, para aqueles que perderam a informação no início, basta preencher o link que acompanha a descrição do vídeo no YouTube, que o certificado será encaminhado virtualmente. Uma ótima noite a todos, um ótimo final dessa semana, que nós tenhamos uma rapidez desejada na situação de toda essa tristeza, que a gente aproveite de alguma forma essa situação tão delicada que a gente está vivendo para algum tipo de engrandecimento. Já vi que os livros, pelo menos, para isso foram ótimos. Vou procurá-los, não tenho dúvida. Webinários também são muitos. Webinários, YouTube, né? Webinários e livros, muitos. YouTube. Nunca gravei tanto webinar como nos últimos 4 meses aí. Mas isso é fantástico, professor. É uma forma de todos estarmos presentes, ainda que distantes fisicamente. É uma honra realmente imensa para nós da Associação Paulista do Ministério Público tê-los aqui. Serão sempre aborrecidos por nós, porque pessoas como os senhores não podem nunca ficar de fora das nossas programações. Vocês só nos enriquecem. Muito obrigado a todos. Até a próxima, então. Até a próxima, gente. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Muito obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Agora tem um jeitinho de sair, né? Deixa eu ver. Você Ele levanta.